Vale a pena fazer medicina? Essa é a parte 2 de uma sequência de 2 vídeos em que eu explico as vantagens e as desvantagens de ser médico. A primeira grande dificuldade que eu vejo em ser médico no Brasil é lidar com os pacientes e com o SUS. Principalmente porque a maioria dos pacientes, principalmente no SUS, eles são pacientes mais difíceis. Então, eles vêm de uma realidade mais complexa, uma realidade de vulnerabilidade social. Então, acaba que você lidar com esse paciente é bem difícil. Geralmente, você está lidando também com uma pessoa fragilizada, independente da classe social dela, ela está com problema de saúde ali. Então, é uma pessoa que ela está com medo, e o medo ele pode rapidamente virar raiva. Eu acredito que os bombeiros também passem por algo similar, lidando com pacientes de diferentes realidades e com pacientes muito vulneráveis também, né? Então, acabou de sofrer um acidente, está traumatizado, está desesperado. Então, são profissões que exigem uma calma e uma responsabilidade ali na hora de agir muito grande. Porque um paciente ele pode do nada surtar e querer te agredir. Eu vou deixar prints aqui na tela de diversas notícias de médicos que foram agredidos durante o seu expediente de trabalho. Então, você tem que saber lidar com isso também da medicina. E isso, para mim, é uma grande desvantagem. Sem contar que o SUS ele é um serviço muito bom, mas acaba que ele é muito precarizado. Sempre que vai cortar gasto público, geralmente corta ou da saúde ou da educação. Então, o SUS sempre está tendo corte de gasto, ele sempre está tendo que se virar com o que tem. Então, acaba que fica muito difícil, porque às vezes falta recurso, falta medicamento, falta alguma coisa. E isso não é culpa do SUS em si, é culpa da falta de financiamento do SUS. Então, é culpa dos governantes que não investem o dinheiro adequado. Então, você tem que lidar com essa realidade também. E sem contar que muitas vezes você pode estar ali no seu plantão, pode estar cansado, já horas de plantão, trabalhando ali, e vir um vereador sem vergonha apontar uma câmera na sua cara, entendeu? E querer fazer o maior barraco. E aí pega você que está cansado, que acabou de lidar com um monte de paciente, igual eu falei, estava fragilizado, você teve que manter a sua calma ali. Então, talvez você não esteja na sua maior calma do mundo, e aí chega um cara que ele começa a apontar coisa na sua cara e começa a te falar. Eu nem preciso falar, né, que tem muito disso aí na internet, muita da audiência aqui do canal já deve ter visto algo parecido assim. Então essa para mim é uma das maiores desvantagens de ser médico também. Outra grande desvantagem de ser médico, na minha visão também, é a desvalorização da profissão. Eu nem preciso falar nada, né? 10 anos atrás, o plantão é o mês de hoje. E, inclusive, eu vou deixar aqui na tela também notícias de cidades que estão cortando o valor de plantão. Então, eu sei que em Goiânia, por exemplo, cortaram 30% do salário dos plantão. Então, do nada, o médico estava lá trabalhando, no outro dia, pum, menos 30% do salário dele. Também teve um caso de 40 obstetras que pediram demissão de um serviço juntos, porque não estava dando mais para trabalhar ali. O salário estava insuficiente, a carga horária estava muito apertada. Então tem essa questão também, que muitas vezes, quando a gente vai trabalhar no meio da saúde, os nossos gestores, eles não vão ser médicos. Eles vão ser políticos, eles vão ser empresários, eles vão ser associados, né, dos... Ai, gente, me fugiu a palavra aqui, mas dos planos de saúde, etc e tal. Então, muitas vezes o serviço ele acaba sendo precarizado, né? E sem contar que com essa expansão, né, que está tendo na medicina, que eu vou falar mais à frente também, que é outra desvantagem, acaba que está tendo muita oferta e demanda e o salário acaba que fica mais desvalorizado. Tem mais oferta do que demanda, no caso. Então, são diversas notícias que tem por aí do salário que não está se valorizando. Tem algumas formas de fugir disso, igual eu já falei na parte 1 desse vídeo, que é, por exemplo, concurso público, que, por exemplo, nunca vão mexer no salário de um militar, né? Nunca vão lá cortar o salário do militar. Então, essa é uma vantagem muito grande também de você entrar no concurso militar para médico. Indo aqui para a terceira desvantagem do vídeo. O terceiro ponto, a terceira grande desvantagem de ser médico, atualmente, é essa grande saturação do mercado. Então, de uns 10 anos para cá, abriu muita faculdade de medicina particular, muita mesmo. E está formando, assim, me desculpa quem faz medicina em particular. Não são todas particulares, está deixando bem claro aqui. São algumas específicas, que formam um médico muito ruim, entendeu? Que tira na média, por exemplo, entendeu? Que a faculdade dele tem nota 2, entendeu? E ele tem orgulho ainda de ter passado lá em medicina numa faculdade de nota 2. Então, tem muito caso assim. E acaba que esses médicos que eles entram no mercado ruins, eles fazem cagada com o paciente, erra diagnóstico, erra tratamento, e isso sobra para você.
Por que sobra para você? Porque vai chegar um paciente, né? Essa é a maneira direta disso aí te prejudicar. Chega um paciente que ele veio de outro médico, o médico fez cagada. Às vezes você fica perdido, porque você não sabe se o outro médico é um médico bom ou um médico ruim, dependendo do que ele fez, você não conhece o contexto ali. Então você não sabe direito a conduta que você deve tomar. Você também tem a consequência indireta disso, que é um médico que ele faz cagada. Vai aparecer na mídia, entendeu? A cagada que ele fez. E a mídia vai publicar, a população vai saber. E aí essa raiva, entendeu? Desse médico, ele vai voltar contra toda a classe médica. Então vou começar a falar que todo médico é ruim, que os médicos têm que acabar, que não sei o quê. Então a população ela fica com raiva do médico, não por causa do médico em si, mas por causa desse indivíduo que formou ruim e que acabou fazendo um erro, né, de conduta. Então, com essa saturação do mercado também, você tem uma oferta muito grande de profissionais. E o preço, gente, lamento, mas o salário, ele é determinado pela lei da oferta e demanda. Não importa o quão bom você seja, você pode se destacar, você pode ser bom, entrar no concurso ali, fazer a sua reserva de mercado, mas na maior parte é oferta e demanda mesmo. Então, tipo assim, se tem muito médico, o salário, querendo não, vai diminuir. Porque os gestores, que eu já falei aqui, não, na maioria das vezes não são médicos, eles vão olhar para aquilo ali, vai oferecer menos salário e vai ter gente que vai aceitar, porque não tem outra opção. Então, infelizmente, essa é uma realidade que a gente vive na medicina. Estão tentando consertar isso, né, com a Enamed, para ver se fecha um pouco dessas faculdades. Igual eu falei, não são todas as faculdades particulares que são assim. Tem faculdades particulares excelentes, igual tem faculdade nota 5, nota 4. Aqui em BH tem, no Rio Grande do Sul tem, em Goiás tem, todo o Brasil tem essas faculdades que são particulares, mas que são excelentes, faculdades que têm hospital escola, que os alunos têm contato no internato com diferentes especialidades, mas tem também faculdade que abre em cidade de 70 mil habitantes, entendeu? Que não tem hospital, que não tem contato com especialidade nenhuma. Então, acaba que isso dificulta muito a vida do médico. No geral foi isso, essas são as grandes desvantagens de se fazer medicina. Eu já gravei um vídeo aqui também explicando as vantagens e como, apesar de todas essas desvantagens, na minha visão ainda compensa fazer medicina, porque você ainda tem um leque de oportunidades muito grande. Então, mesmo, por exemplo, com a saturação, com a desvalorização no mercado, você ainda tem algumas opções de concurso, você tem ainda algumas opções de conseguir trabalhar bem com o seu dinheiro, fazer ele render para você não ficar refém só do seu salário. Então tem outra, a própria especialidade médica é uma forma de você fugir dessa realidade. Então, por exemplo, quem vai fazer dermato, quem vai fazer cardio, vai lidar com um paciente muito específico. Quem vai fazer pediatria, cirurgia pediátrica, por exemplo, vai lidar com outro tipo de paciente. Então, tem formas de você escapar disso. E é isso, até o próximo vídeo.